Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Oi, minha amiga, que bom estar começando mais um programa Saúde Feminina pela sua Rede Mulher de televisão. O nosso tema hoje é aquele tema que todas nós vivemos de um jeito ou de outro, ninguém escapa dela. Eu estou falando daquela famosa alteração menstrual, que pode ser TPM, pode ser aquele inchaço nos seios, pode ser alguma outra coisa, pode ser reflexo de alguma doença, alguma coisa que aconteceu com você. Então, eu acho que este programa é realmente imperdível para nós mulheres, porque em qualquer idade, né? Mesmo mais à frente, hoje em dia, nós podemos ter alterações menstruais. Para você que anda querendo falar comigo, você sabe muito bem que isso é muito fácil. Você escreve pelo e-mail para saudefeminina@redemulher.com.br ou pelo correio para a Rede Mulher de Televisão, programa Saúde Feminina, Rua da Granja Julieta, número 205, o CEP é 047-21-060, aqui em São Paulo, tá bom? Mas isso não é para ganhar livro, não. Isso é para você conversar comigo. Se você quiser me conhecer melhor e tá na internet, aproveite e entre no site www.isabelvasconcelos.com.br. Lembre-se que Isabel é com S, Vasconcelos com 2 L's, senão você não consegue entrar, tá bom? Eu te aguardo lá e lá você tem todos os links para falar comigo, para falar com a Rede Mulher, para falar com o nosso patrocinador, que é o Laboratório Farmacêutico Organon, que é responsável pela distribuição daqueles livros importantes que eu dou aqui de graça para você. Mas vamos logo ouvir o que as pessoas lá na rua responderam quando nós fomos perguntar qual é, na opinião da pessoa, a pior alteração menstrual que existe. Cólica, enjoo, indisposição, vontade de ficar o dia inteiro dormindo. Mudança de humor. Incha os seios, a barriga. Eu acho que a pior é a TPM. É a cólica menstrual. A cólica seria a pior alteração menstrual, onde a mulher não poderia fazer esporte, nem andar a cavalo ou fazer qualquer coisa. É o temperamento, né? A gente fica com um temperamento assim muito radical, né? Fora as dores, fora as cólicas, dores de cabeça, dores no corpo, né? Eu acho que isso atrapalha em todo o nosso comportamento, tanto no trabalho quanto no pessoal também. Irritação e dor nos seios. Olha, no corpo inteiro a gente sofre de diversas alterações, assim, hormonais, a dor de cabeça aumenta muito, irritações. Eu acho que é o fluxo, a tontura, tá assim, enjoo, isso vai variando de mês para mês. Pois é, e varia mesmo de mês para mês e varia de época da vida para época da vida, é sempre uma surpresa. Também tem uma surpresa que eu acho que é mais surpresa para mim do que para você. Eu estou lançando agora em agosto esse livro aqui, ó, Histórias de Mulher. Esse é o meu livro, fui eu que escrevi durante 20 anos todos os melhores contos. Quer dizer, não sei se são os melhores, eu acho que são, mas você vai gostar também. Se você quiser o meu livro, eu tenho um endereço para você pedir ele, mas ele não é de graça não, viu? Ele custa R$22. Você pode encomendá-lo pelo e-mail escortece@escortece.com.br, escorte@escortece.com.br, que é o e-mail da editora que está publicando o livro. Se você quiser pedir pelo telefone, 815-meu primeiro dia é fogo. 815-1177, tá bom? Agora, aqueles livros que você já está acostumada, você sabe, né? Travessia, como a mulher pode viver melhor depois dos 40 anos, de autoria do Dr. César, Dr. Salim, Dr. Nilson, que você já conhece.
O livro para os educadores do adolescente, olha. Fala Educador, Educador. Todas as dicas sobre sexualidade. Você que está com dificuldade aí com a tua turma e com a sexualidade, isso aqui é um ótimo conselheiro. Tem também todo um kit para os próprios adolescentes. Olha aqui, ó. Você que tem dúvidas sobre a sua sexualidade pode pedir o seu kit de adolescente e nós vamos contar para você um pouquinho dos mistérios, né? Isso que a gente sabe, pelo menos. Calma, ainda tem o livro do Dr. Edson Noel, né? Para educar é preciso pensar. Esse é imperdível para pais e educadores. 5681-7946 ou 5681-8114 são os telefones para conseguir gratuitamente esses livros aqui. A gente vai para aquele intervalinho e volta já já com alterações menstruais. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Os assuntos mais polêmicos, discutidos por quem viveu e vive suas consequências. Mas a gente tem que tentar se valorizar, se amar antes de mais nada e dar a volta por cima, sim. Uma tribuna para a abertura de novas formas de encarar uma questão. Eu acho que o homem não está preparado para o mundo tão moderno de hoje. Nani Mulher, um jeito franco e aberto de falar a verdade. Os homens realmente têm medo das mulheres ou as mulheres estão querendo demais dos homens? De segunda a sexta, às 15 para 5 da tarde. Um lançamento de fé e esperança. Bispo Marcelo Crivella em seu CD O Mensageiro da Solidariedade. Ao comprar este CD, você estará contribuindo com o desenvolvimento do Nordeste. Toda semana, de segunda a sexta-feira, às 14 horas e sábado às 15h45, eu, Marcelo Schumann, você e Beleza Hoje teremos um encontro marcado para falarmos de saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida, como sempre com prestação de serviços virtual e real aqui na Rede Mulher de televisão. Se você for mulher de verdade, você não pode perder. Até lá! Saúde e alegria para mais de metro com a Adriana Ferrari e doutora Tânia Santana aqui no Saúde Feminina que está rolando agora. Melhor que via chegar, melhor está é viver. Melhor que a luz é o sol, que a luz do dia é farol e nos faz viver a estação. É tão bom te ver por aqui. Melhor é vir te encontrar, onde até o mar vai curtir e ondas curtas anunciar, seja inverno, seja verão. E cá na terra se diz, uma aquarela no mar, melhor do que ser feliz. E ser feliz é ser feliz e viajar. E cá na terra se diz, um coração a 2000, melhor do que ser feliz, é ser feliz e viajar pelo Brasil. Embratur, Governo Federal. Nesta segunda-feira, o programa 25ª Hora vai abordar um assunto do interesse de todo mundo, com certeza. Nós vamos falar a respeito de violência urbana. Não é uma realidade de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou das grandes cidades brasileiras. É uma realidade mundial e nós precisamos, de fato, debater exaustivamente esse tema. Por isso, eu convido a todos, nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, a participarem junto conosco do programa 25ª Hora. Você é o convidado especial. Não perca, eu espero por você. Até lá. Seu programa Saúde Feminina hoje vai falar sobre as nossas famosas alterações menstruais. Estou recebendo hoje com muita alegria, assim,
uma pessoa que eu olhava de longe, via na televisão, falava, essa menina deve ser uma gracinha, não me enganei. Adriana Ferrari, a atriz, né? Beleza para mais de metro. Ai, obrigada, Isabel. Tô super feliz em estar aqui e de estar recebendo um elogio seu, né? Que eu também adoro você, o seu programa, tô sempre ligadinha. A Adriana é uma gracinha mesmo. E outra gracinha que está aqui com a gente hoje é a doutora Tânia das Graças Santana, né? Médica, ginecologista, responsável pelo setor de sexualidade do Hospital Carola Byton, é isso, né, Tânia? E você, tudo bem? Tava com saudade de você, viu? Faz tempo que a gente não se vê, Faz né? tempo que você não vem aqui no Saúde Feminina. Aposto Muito que a minha trabalho, telespectadora também está feliz em te ver. Então, vamos logo ouvir o que as nossas telespectadoras lá nas ruas disseram quando nós perguntamos como é que você convive com a sua menstruação. É normal, eu não sinto nada, uma pequena alteração no humor, só isso. Com a menstruação? Muito bem. Eu convivo muito bem, né? Porque eu acho que se não fosse isso, a mulher não poderia ter, na verdade, não poderia dar à luz, não poderia ter a fertilidade e ter o momento mais mágico que a gente tem, né? Eu fico irritada, muito chata. Eu acho que no início, quando a gente fica menstruada, no final da infância, começando da adolescência, é muito constrangedor, uma situação muito chata, mas depois a gente vai acostumando com o passar dos anos e acaba convivendo normalmente. Quando eu tô, que está para vir, eu percebo que a depressão vai vir, então eu já procuro tomar chazinho, me controlar. Eu já sinto que vou ficar alterada, então eu procuro me controlar, mas é difícil. Ou se é difícil, todas nós mulheres sabemos, já passamos por isso, que é bastante difícil mesmo. Doutora Tânia, será que todas nós temos que passar por alterações menstruais na vida, em algum momento da vida, ou não? Não, tem pessoas que têm a menstruação regulada, certinha, e passa por várias fases. Dentro de um mês, nós passamos por várias fases. A fase estrogênica, que é uma fase que a gente fica com a pele bonita, brilhando, o cabelo brilhando, né, se sente bem, o corpo tá murchinho, tá elegante e tal. Depois da ovulação, a gente secreta um hormônio que é um hormônio chatíssimo, né? Que é a progesterona. Então ele incha, ele retém líquido, as células nervosas não aguentam esse inchaço e a gente fica irritada, às vezes entra em depressão, etc. E aparece acne, né? Então aparecem outras alterações, dor mamária, a calça jeans já não entra bem, fica meio apertada e a pessoa fica meio irritada com isso. Mas a pessoa que convive bem com isso, que está equilibrada na sua vida, isso não é o fim do mundo. Ela vai entender como é que funciona isso e tira de letra isso aí. Agora, quando a pessoa já tem outras coisas subjacentes, né? Então aí isso fica desse tamanho, né? O incômodo, né? Como diz a menstruação, o incômodo, né? Então isso aí já fica realmente um incômodo. No momento que as mulheres compreenderem e assumirem essa condição de ser mulher, este fato, este acontecimento, né? Então eu acho que isso vai ficar mais leve. Vai entender e vai até achar importante isso. Precisa esperar que seja assim mesmo, né? E não simplesmente se revoltar contra isso e dizer, não, eu tenho que tomar alguma coisa ou eu tenho que parar de menstruar, como algumas correntes pregam aí, para não ter mais incômodos na menstruação. O negócio é aprender a conviver com ela, é isso? Veja bem, Isabel, isso aí é uma coisa que a gente tem que ver que é cultural, né? É cultural isso aí, né? É falado como um incômodo, como uma coisa negativa na vida da mulher. Já entra na cabeça da menina como algo negativo. Como uma coisa negativa. Vai depender muito, inclusive, das mulheres que ela viu antes reclamar disso, da mãe, da avó, da tia, né? Então, tem tudo a ver com a cultura da gente, né? De ver a coisa feminina como uma coisa negativa. E não é. Tem que aproveitar que é uma coisa bonita, é uma coisa mágica, é uma coisa misteriosa. E é por isso que mulher dá esse ibope todo, né, Isabel? Então, muitas meninas, elas até perguntam se é possível engravidar quando se está no ciclo menstrual. Pode sim. Pode ser? Porque ela pode ter um ciclo curto, ela vai ovular também antes do 14º dia e ela pode engravidar 3, 4 dias antes também. Quer dizer, quando o espermatozoide ele fica vivo dentro dos órgãos genitais femininos, esperando o óvulo sair. E às vezes isso acontece no finzinho da menstruação, no 6º dia, no 7º dia. Por isso que diz, eu engravidei menstruada. Pode ter sido se ela tem um ciclo muito curto. Mas só nesse caso, né?
Porque normalmente se você, a menstruação já denunciou que você ovulou, não é isso? Não, mas espera aí, veja bem. A gente não sabe quando que a gente vai ovular. Você não, no próximo ciclo, se você pode ovular no último dia da menstruação, por exemplo, durante não é a ovulação, a gente vai ovular no dia certo. Só que se ela transar 3, 4 dias antes, o espermatozoide fica vivo ainda ali, esperando ele sair. Entendeu como é que é? Uma menina que tem um ciclo menstrual de 24 dias, por exemplo, ela pode ovular no 10º e ela pode engravidar no 5º, 6º dia. Tá certo. Ela fecundou, ela teve a relação sexual, o espermatozoide está ali aguardando, 3, 4 dias depois o óvulo sai e encontra o espermatozoide, né? Por isso que tem a famosa tabelinha, né? A tabelinha é justamente dá 5 dias antes e depois da ovulação, né? Agora, o ciclo menstrual de uma pessoa é diferente de outra pessoa, então tem que estar sempre aprendendo. E tem como o corpo mostrar isso, né? Quando a gente está no período fértil, que alguns dias férteis, a gente sai aquela clara de ovo via vaginal, né? A gente sente que está no período fértil. O corpo mostra isso. É que as pessoas não aprenderam a se olhar. Precisa aprender a se olhar, né? Então, a menina, quando entra na puberdade, as mães e as professoras na escola já deviam dizer, olha, tenha seu caderninho, vê as transformações que tem no seu corpo, para ela começar a se conhecer, não é? A refletir sobre o ser mulher, como é que é isso, né? Então, é por isso. Durante a menstruação, por exemplo, essa coisa mágica da menstruação, a gente devia ficar mesmo reclusa, meditando, né? Se sentindo mulher. Eu acho que é isso aí. Né? Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Olha, eu já ouvi essa reivindicação antes na voz da Cristina Carvalho Pinto, publicitária, num programa aqui da Rede Mulher. Ela falou assim, nós deveríamos agora, como mulheres que contribuímos para o mundo, estamos presentes na força, na economia do mundo, trabalhando, enfim, tendo nosso papel social, deveríamos reivindicar que as nossas agendas pudessem estar compostas de uma maneira diferente que privilegiasse o nosso caráter cíclico, não é? Mas não dá, né? Não dá. E outra coisa, isso ia atrapalhar até o emprego das mulheres. Lógico. Ninguém ia querer mulher. Não, por isso que a gente vai que vai. A gente trabalha menstruada, com cólica. A gente trabalha de qualquer jeito, tem que trabalhar para não dizer, olha, mulher diferente, olha, isso vai dar prejuízo na empresa. Não, pelo amor de Deus, dá pra gente tirar isso de letra e trabalhar certinho. Viu, doutora Tânia? Agora o doutor Ilcimar Coutinho, ele diz que a mulher nunca era para menstruar. Por que ele diz isso? É porque ele é homem. Simplesmente porque ele é homem. Né? Quer dizer, um absurdo, né? Eu trouxe até... Eu não ia falar nisso, não, hein? Eu não ia, porque isso me aborrece. Tá? Olha, eu trouxe 2 livros aqui. Um é dele, tá? E o outro é desta maravilha, que é uma mulher que escreve sobre as maravilhas, a beleza, a magia... isso é um espetáculo na vida da gente. Tudo tem seu tempo. Então, o que um homem quer falar de menstruação de mulher? Então, ele tá errado. Então, não quero nem saber. Isso eu nem toco no assunto. Eu tenho muito respeito por ele, porque ele foi meu professor na Faculdade de Medicina da Universidade da Bahia. Eu tenho muito respeito, só que não concordo com ele com essas bobagens. E eu acho que a pessoa, quando vai ficando mais velha, eu acho que vai perdendo a censura e vai falando cada vez mais bobagens a respeito da mulher. Imagina, nós somos cíclicos, nós somos da Lua, nós temos um vínculo com o universo, nós temos uma integração com a Terra, com a Lua, com o universo. Isso é coisa de mulher. Homem não tem que se meter nessas coisas. Isso é coisa de mulher. A não ser aquele homem sensível que olha a mulher com os olhos dela. E existe muitos colegas, que eu tenho colegas assim maravilhosos, homens, que percebem, têm essa percepção da mulher. Né? Então, isso é legal. Aí sim. Tá. Então, vocês puderem também, seu sangue é ouro, é uma coisa linda, falando realmente. Isso está na genética, na biologia molecular, isso está no nosso DNA, essa coisa maravilhosa de ser mulher, de menstruar, gente. Se quer falar no científico, agora se quer falar nas coisas místicas, aí eu levo mais outro programa falando disso aqui, que é uma maravilha, né? Quer dizer que, então, neca de não menstruar, segundo a doutora Tânia. Escuta aqui, essa tua personagem lá na escolinha, lá na Record, a Linda Rosa, ela tem TPM também? Tem dia que ela fica meio brava, assim, como é que é? Ela fica brava porque ela ama o Zé Bonitinho, ele é muito mulherengo, mas ela não tem, não. Ela é muito de bem com a vida, sabe? Ela é super feliz, super meiga, Linda Rosa.
Mas ela escolheu alguém para amar também difícil, né? Porque o Zé Bonitinho, desde que eu era criança, que já estava na televisão com essa ele já fama é aquele de conquistador. Dom Juan. É, ele é. Agora, sabe que um passarinho andou me contando aqui, lá na minha produção, me sopraram no ouvido que você tem um sonho, é verdade? Ah, meu grande sonho é ter minha própria companhia de teatro. Teatro, Adriana, que beleza. Eu adoro Você teatro. está fazendo alguma coisa em teatro atualmente? Eu me formei em artes cênicas agora e estou fazendo um curso de cinema, porque eu quero aprender todas as linguagens. Que bárbaro. Mas eu amo de paixão, assim, o teatro. Tanto que também estou com um projeto, assim, um dia na minha semana eu vou tirar para levar uma peça, uma coisa assim bem informativa num orfanato ou numa creche, eu passar o dia inteiro com as crianças. Então eu acho que o infanto juvenil, assim, com uma mensagem, será bem-vinda. Que beleza, eu espero que seu sonho se realize, porque o nosso país está precisando de muitas companhias de teatro, muitas editoras, muita gente a fim de produzir cultura para o nosso povo, que aí diminui a droga, sabe? Que a cultura também dá euforia, razão de viver, e a gente fica desmotivado para ir procurar essas motivações em outros lugares, Com certeza, dá muito prazer, né? Assim, toda vez que eu vou falar o meu texto, eu estou contracenando com todos os meus amigos lá da escolinha, eu tenho um prazer, assim, tão grande, é tão incrível. Para mim, eu acredito tanto que se eu tenho que chorar, eu choro de verdade, mesmo fazendo humor, né? Porque o humor é muito difícil. Quando eu tô rindo de verdade, assim, com a alma, então é maravilhoso, né? Obrigada, viu, Adriana? Fiquei muito feliz de ter a Adriana Ferrari aqui, porque ela passa toda essa simpatia, essa alegria, esse bom humor para nós, né? Obrigada. A Adriana vai nos deixar agora, a doutora Tânia continua com a gente, nós vamos, para aquele intervalinho, nós voltamos já já. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Nesta segunda-feira, uma bisque de camarões. Lógico que uma receita mais light para que você possa saborear essa delícia francesa, que na versão original é bem calórica. Não perca aqui no Cozinha Light. Alô, alô, responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde, o Brasil precisa saber a verdade. O censo não existe só para saber quantos habitantes o Brasil tem. Ele existe para que o Brasil planeje o futuro. Estudar, trabalhar, caminhar, se cuidar. O Brasil que você quer, o Brasil que você gosta, depende da sua resposta. Receba bem o recenseador e responda corretamente. Responde. Censo 2000, a resposta para o futuro do Brasil. Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. Doutora Maria das Graças, doutora Ceci Carvalho, doutora Tânia Santana, doutora Lucila Evangelistas. 4 professoras feras para falar na sua menstruação. Você não vai mudar de canal, vai? Se você não descruzar os braços, muita gente vai passar frio nesse inverno. Se você pode, doe um agasalho. Procure os lugares com este símbolo ou ligue e informe-se sobre o local mais perto de você.
Nenezinho. Oi, mãe. Tá tudo na ponta da língua? Tá tudo decorado na ponta da língua. Hoje você vai acertar. Com certeza. Então tá lá. Então vamos falar com a mamãe, hein? Mamãe, nós estamos aqui todos os dias falando da saúde, do desenvolvimento e do comportamento do seu filho no Jornal do Nenê. Tudo o que você precisa saber desde a gestação até que seu filho já começa a ficar bem malandrinho. Porque afinal de contas... Esqueci, mãe. Neném não vem com bula. Neném não vem com bula, neném não vem com bula. Difícil isso, Nenê. Mãe, eu treinei, mas na hora me dá um branco. Vem com bula, neném não 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 vem com bula. Programa Saúde Feminina hoje vai conversar sobre as alterações menstruais. Nós já começamos aqui no primeiro bloco, mas agora eu estou recebendo com muita alegria a doutora Maria das Graças, que é psiquiatra, coordenadora do Programa de Doenças Afetivas do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Eu vivo dizendo que tem que ter um fôlego para ler título de médico, que eu vou te contar, hein? Doutora Tânia Santana, que também é das Graças, como a doutora Maria das Graças aqui ao lado, chefe do setor de planejamento familiar e sexologia do Hospital Pérola Baiton, hein? Doutora quentíssima. Aliás, todas as doutoras aqui são uma fera hoje. Doutora Ceci Mendes Carvalho Lopes, que já é nossa velha amiga, não é, minha amiga? Que é professora da USP, ginecologista obstétrica, nem precisa apresentar. E também, com muita alegria, a doutora Lucila Evangelista, que eu não recebo aqui há muito tempo, coordenadora da maternidade do Albert Einstein. Eu tô super feliz hoje, com uma mesa recheada de maravilhas, assim, de mulheres maravilhosas para falar com você, já me deixa feliz. Estou feliz porque estou lançando meu livro, que eu já mostrei e vou mostrar de novo, né? Você tá vendo, tem 4 luas aqui, ó. Nós somos assim mesmo. Nossa, a doutora estava falando no primeiro bloco aqui. Nós somos de lua, graças a Deus, que Deus nos fez assim, né? Cíclicas e maravilhosas e menstruadas também. Ó, para você que quer falar com aquela belezinha que estava aqui, da Adriana Ferrari, lá da escolinha, você sabe, o site dela tá aí no vídeo, é só você contatar. Se quer falar comigo também, meu site também tem link para tudo. Para o programa Saúde Feminina, para o Laboratório Farmacêutico Organon, para o serviço Helpline, todos os sites. Pela internet você chega lá, www.isabelvasconcelos.com.br, não é? Bom, então vamos ver o que as nossas, né, antes de começar a discussão, vamos ver o que as nossas amigas lá da rua responderam quando perguntadas se elas já tiveram alguma vez que ir ao médico por causa de problemas na menstruação. Não, graças a Deus não, mas se precisasse iria com certeza. Não, a gente vai sempre, a mulher tem sempre que se cuidar. Não. Precisei uma vez, inclusive, ir assim, correndo, ser socorrida em pronto-socorro por causa da cólica menstrual. Sim, eu faço controles regularmente, eu faço exames preventivos a cada 6 meses. Eu não deixo de me cuidar. Já fui, mas assim, ainda nunca fiz nenhum tratamento para isso. Ninguém, às vezes falam que é normal essas alterações, né? E a gente procura viver com isso. Tenho pessoas próximas a mim que passam mal, assim, chegam a desmaiar, tem vômitos. Eu não. Nunca precisei ir ao médico por causa disso. Pois é. É comum, doutora Ceci, as mulheres irem ao consultório do ginecologista se queixando dessas alterações menstruais? Em termos, algumas mulheres vão se queixando de cólica, se queixando da tensão pré-menstrual, de quantidade exagerada, de quantidade diminuída. E isso varia muito conforme a idade. A mocinha vai queixar de cólica menstrual, a mais velha vai queixar de hemorragia e misturado todo vai queixar de alteração de ritmo menstrual. Atrasa a menstruação, antecipa a menstruação, falta a menstruação. Então, às vezes a gente tem que resolver esse nó. E esse nó é a experiência clínica mais comum, então? Esse nó da falta, excesso? Eu acho que se a gente for somar tudo isso, o que no meu consultório tem mais é aquela mulher que já está chegando aos 35, 40, que começa a ter alteração e que começa a sangrar.
mais do que ela esperava que fosse normal e às vezes muito mais do que seria realmente qualquer coisa razoável de esperar que sangrasse. Isso acontece, né? Agora, Lucila, você que diria que as meninas que estão chegando hoje para a primeira consulta, as meninas que estão entrando hoje no mundo da ginecologia, assim, mais novinhas e tal, elas são diferentes das nossas mães, de alguma maneira? Eu acho que sim. Das suas mães, né? Eu quero dizer. Das nossas. Nós. Né? Eu acho que nós tivemos uma contribuição muito boa. Nós educamos, talvez com um pouquinho menos de preconceito, as nossas filhas do que fomos educadas há 30 anos atrás. Então, no geral, eu acho que as meninas estão um pouco melhor informadas, têm um pouco menos de medo, só que a sexualidade hoje em dia está começando mais cedo. Então, a adolescente geralmente vem no meu consultório mais preocupada com as questões da sexualidade do que propriamente com alterações menstruais. É mais difícil hoje em dia elas virem com queixas de alteração menstrual. Elas têm muito mais curiosidade sobre o início da sexualidade, na verdade. Mas ainda é comum, e isso a gente tem que aproveitar essa oportunidade para esclarecer, que nos primeiros anos, realmente o aparelho reprodutor ele está amadurecendo, ele está começando a se entrosar. Então é comum você ter atrasos da menstruação, você ter, às vezes, o oposto, porque é difícil entender que se o relógio não funciona bem sincronizado, você pode ter a mesma alteração, pode causar 2 menstruações no mês e pode fazer com que você fique 2 ou 3 meses sem menstruar. Não é? Então, muitas vezes só esclarecendo que isso é uma coisa evolutiva, que geralmente regulariza com o tempo, você já tranquiliza a adolescente e ela já sai mais preparada para conviver com as suas alterações menstruais. Mas parece que, pelo menos culturalmente, como queria a doutora Tânia, nós melhoramos, né, com relação ao nosso próprio corpo. Posso entrar nessa? Claro que pode, por favor. É o seguinte, você vê como a menstruação, o que ela simboliza? Saúde e feminilidade, né? Então você vê como todo mundo está preocupado. O médico se preocupa porque é um sinal, quando ela não está reguladinha, não está dentro dos padrões, né, para uma população, um padrão normal de menstruação para uma população, quando ela sai daquele limite, a preocupação do médico é chegar e investigar para ver se tem uma patologia, uma doença, uma coisa. Né? E da mulher, assim, se ela está no período reprodutivo, por exemplo, assim, se minha menstruação não veio, ou eu estou grávida ou eu estou doente. Né? Então, são essas questões, essas coisas que vêm na cabeça da mulher. Então, simboliza isso. Como é que é? Minha menstruação não vem mais. Então, aquela coisa, estou igual a homem, não sou mais mulher, mexe com a feminilidade, né? A mulher que tira o útero, que não menstrua mais, fica com essa preocupação. Já é outra história, mas é o que passa na cabeça das mulheres. Então, por aí você vê como a menstruação é uma coisa importante. Agora, é lógico, como eu falo para as mulheres, aquelas que já não têm útero, aquelas que precisaram fazer uma cirurgia, né? Você não é um útero, você é uma pessoa inteira. Foi tirado o útero para salvar a sua vida, porque você é maior do que isso. Entendeu? Então é aí que a gente tem que estar conversando sobre essas coisas. E não ficar também fazendo operações desnecessárias, como tem por aí, achando que não é importante para a mulher. Isso é uma o coisa útero não serve para nada para os homens, né? A gente nasce e cresce agora, porque já serviu. Depois já foi a primeira morada, né? Como é que a psiquiatria vê essa questão toda, doutora Maria das Graças? De fato, nós mulheres, nós somos mesmo, acho que um caso à parte, né? Realmente acho que sim. Os estudos mostram, né, os estudos de prevalência, por exemplo, em transtornos do humor, particularmente depressão, os estudos mostram que para cada um homem deprimido, há 2 mulheres deprimidas. Né? As mulheres têm depressão 2 vezes mais que o homem. Né? E os estudos também mostram que existem alguns períodos da vida da mulher em que ela está mais suscetível de desenvolver depressão. Né? Que é exatamente o período do climatério, né, em que ocorre
ocorre essa transição, né? A mulher sai do ciclo reprodutivo e entra no ciclo, numa fase não reprodutiva, né? Os períodos pré-menstruais, né? E situações nas quais a mulher tem que ser submetida à retirada de ovários, né? Nos quais a mulher tem que fazer terapia antiestrogênica, né? Então, toda essa observação clínica, né, levou ao desenvolvimento de estudos relacionados à importância do estrogênio como um modulador do humor. Né? Se o estrogênio teria ou não alguma função no sistema nervoso central, né? Particularmente lá nas estruturas nervosas relacionadas ao comportamento emocional. Né? Então foram pesquisas que foram sendo feitas, pesquisas na área de biologia molecular, que realmente mostram que o estrogênio é um neuromodulador. Ele modula a ação de neurotransmissores, não, que estão relacionados ao comportamento emocional. Então existe sim uma causa orgânica, uma causa biológica também, né? Não vamos reduzir o fenômeno do humor, do comportamento humano a substâncias bioquímicas, não? Mas nós não podemos também ignorar porque isso é um fato científico, né? Quer dizer, existe realmente então uma propensão para a mulher estar mais, uma propensão física, para ela estar mais nervosa, para ela estar mais agressiva. Né? A mulher que tem tensão pré-menstrual não está ficando louca. Né? Pode estar acontecendo alguma coisa com Mas ela. muita gente que tem tensão pré-menstrual pensa mesmo que está ficando louca. Acho que agora é o momento de mostrar os bottoms. Olha só, tá todo mundo assim ligado aqui no meu bottom. O meu bottom é o máximo mesmo. Será que a câmera consegue? Aqui, ó. Olha aqui. Esse bottom diz assim: sorria, o mundo é lindo, eu não estou na TPM. Mas se você for colocar o outro do lado, o outro está de cabeça para baixo. Agora diz assim, ó: cuidado, estou armada e tenho tensão pré-menstrual. Então, por favor, a compreensão e o cuidado dos nossos homens. A gente vai ter que ir para um intervalinho, mas nós voltamos já já com essa conversa super animada aqui. Até já. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Oi, tudo bem? Estou aqui na Rede Mulher, de segunda a sexta, às 9 da noite, apresentando o Via Satélite. Nessa mesa, sentamos eu e mais 4 convidados, trocando informação, entretenimento, diversão, tudo para você que está aí nos assistindo. Rede Mulher, segunda a sexta, às 9 da noite, Via Satélite, ao vivo. Vem pra cá. E suas crianças gastaram suas horas e seus dias exercendo a sua mais sagrada vocação: ser criança em tempo integral. Aqueles meninos homens e meninas moças seguiam livres, preparados pela natureza para os rituais que os tornariam seres completos. O mais importante livro já escrito sobre crianças e adolescentes não pode ser uma ficção. Estatuto da Criança e do Adolescente. 10 anos lutando para sair do papel. Que se forjam fortes como aço e vencem desafios. Se você é um deles, junte-se a nós. Seja oficial do Exército. Governo Federal. Agora, se você sofre no período menstrual, tem remédio sim, tem tratamento sim. Por isso, fica ligadinho aí que nós vamos acabar com o seu sofrimento aqui no Saúde Feminina. Nós escutamos um barulho de freada, uma gritaria e um ruído de batida. E o indivíduo bateu com outro veículo, né? Devido à embriaguez, né? E veio para cima dela, né? Aí que a minha esposa olhou e falou: nossa, mas é a nossa filha que está aí, né? Aí a gente correu para socorrer ela, né? Ela foi para o hospital. Aí no hospital ela teve uma anóxia cerebral, né? E ficou, até hoje ela se encontra no estado, vamos dizer assim, semi-vegetativo. Ela estava com 22 anos, uma pessoa alcoolizada, interrompeu a vida dela. Então a gente tem um sofrimento muito grande. Às vezes no canto do quarto, sem ninguém ver, você entendeu?
A gente vai naquele cantinho e fica matutando, né? Puxa vida, será que isso aí vai acabar um dia? Programa de Redução de Acidentes das Estradas. Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. Melhor que dia chega, melhor está é viver. Melhor que a luz é o sol, e a luz do dia é farol, e nos faz viver a estação. E cá na terra se diz, um coração a 2000. Melhor do que ser feliz, é ser feliz, e viajar pelo Brasil. Embratur, Governo Federal. Ficar em forma é bem mais fácil do que você imagina. Você que tá sentadinho aí no sofá, levanta, hein? Cuide de sua saúde, do seu corpo e de sua mente. Legal, gente. Força, de vontade. Solange Passo a Passo. Uma aula de bem-estar com a personal trainer Solange Frazão. Você tem que acompanhar o programa. De segunda a sexta, às 7 da manhã e às 4h15 da tarde. Oi, minha amiga, seu programa Saúde Feminina falando em alterações menstruais com a doutora Maria das Graças, que é psiquiatra, a doutora Tânia Santana, a doutora Ceci Mendes Carvalho, a doutora Lucila Evangelista, que são ginecologistas e obstetras. Vamos ouvir aquela pergunta que veio lá da nossa telespectadora na rua. Eu gostaria de saber o que uma mulher deve fazer para evitar, prevenir a depressão antes do período menstrual. Ah, todas nós também gostaríamos muito. Alguém quer começar? Bom, olha, no basal, geralmente o que eu recomendo são algumas vitaminas que funcionam super bem. Então, eu diria que 70%, 80% dos casos a gente resolve sem precisar de grandes medicamentos assim muito mais fortes, mas eu não vou ficar dependente, eu não vou. Então, muitas vezes existem várias vitaminas que a gente toma no período pré-menstrual que ajudam bastante. Um exercício liberando uma boa endorfina, eu acho que também é uma ótima pedida, mas não é exercício assim, então hoje eu estou menstruada, eu vou fazer 5 minutos de ginástica aqui. Não, realmente é uma coisa para a gente criar um hábito de vida e fazer um exercício regularmente e intensamente. Com isso você consegue realmente ter o hábito mesmo resultados. Do exercício, que aí você vai produzir mesmo serotonina e dopamina. E luz, eu queria doutora? até perguntar para Maria da Graça, que eu tenho lido algumas coisas que a luz é bom e que muitas vezes essa tensão pré-menstrual piora no inverno, principalmente nos países nórdicos, porque falta luz. Eu achei uma coisa tão bonita a gente precisar de luz. É interessante, existe aquilo que se chama de depressão sazonal, né? Que é mais observada nos países nórdicos, né? Onde a luz tem uma distribuição bastante irregular ao longo do ano, né? Então, tem períodos em que os dias são longos e períodos em que os dias são muito curtos e as noites são longas, né? E nesses períodos do ano em que os dias são muito curtos, né? E a noite, portanto, é muito longa, a prevalência de depressão na população realmente é maior, aumenta mesmo, né? Então, parece que existe mesmo aí uma relação da depressão com a luz, né? Que, inclusive, tem sido objeto de uma série de estudos. Agora, eu queria falar uma coisa a respeito desse ponto que eu acho que é muito, muito importante, não é? Aquilo que a gente observa como manifestação de comportamento, no caso, por exemplo, a pergunta da telespectadora sobre depressão, é o resultado de uma série de fenômenos que estão ocorrendo dentro daquilo que a gente chama de ser humano, daquilo que a gente chama de mulher, né? Então, na verdade, existe aí uma convergência de fatores. Existe o fator hormonal, existe o fator bioquímico, mas existe também o fator comportamental, o fator social, a interação dessa mulher com o seu ambiente, com a sua família, né? Então, nós temos que ver isto de uma forma, digamos assim, a mais ampla possível, né? Então, eu normalmente digo o seguinte, quando eu tenho uma paciente que se queixa e fala, puxa, mas eu fico tão deprimida no meu período pré-menstrual, o que eu faço, né? Eu digo o seguinte, olha, você já sabe que no seu período pré-menstrual você fica mais sensível, né? Você tem uma emotividade maior e uma sensibilidade maior. Então, poupe-se ao máximo.
não é? Você tem que fazer aquela visita para aquela tia. Todos nós temos uma tia que gosta muito de falar em doença, né? Tem gente que morreu, né? Não vai lá visitar essa tia. Deixa para você ir depois que a sua menstruação acabar. Porque senão você vai embarcar mesmo, sem dúvida. Não é verdade? Você tem uma questão que você quer defender no seu trabalho, que você acha crucial. Você pode deixar para defender depois que você acabar a sua menstruação? Então deixa para defender depois. Porque você vai ter problemas se você for partir para confrontos agora. Você não está na sua melhor forma emocional, vamos dizer assim. E o que também acontece com os homens. Os homens também têm dias que eles não estão na melhor forma emocional. Então, só que com a gente esse negócio é meio bravo, porque fica com data marcada, né? Será que profissionalmente isso causaria algum constrangimento? Doutora Ceci? Eu acho que pode causar constrangimento, sim, porque a gente fica irritada e, de repente, desconta num subalterno, desconta no chefe, e aí a gente até perde o emprego, fica mal, porque no chefe não pode. E eu acho que tem algumas coisas que são muito práticas que a gente pode fazer também, que são, além do dia a dia, que a gente tem que procurar se organizar, tem algumas coisas da própria dieta que a gente pode fazer e que pode ajudar muito. Por exemplo, a gente incha. Paradoxalmente, se a gente está retendo água, então a gente resolve não tomar mais água. Não, é o contrário. Tem que tomar mais líquido. Quanto mais água tomar, mais xixi vai fazer. E se xixi faz, desincha. Então, isso é uma coisa importante. Tem que comer menos sal, porque o sal faz reter água, faz inchar mais. Para de comer sal, menina, que isso para quem inchar à toa. Verduras, frutas, isso vai não só trazer as vitaminas que a Lucila falou, naturais, mas vai ajudar a digestão, vai ajudar a desinchar aquela barriga que fica toda dolorida, incomodando. E fica mais fácil, a vida fica mais leve. A gente tem que fazer a vida mais leve. É verdade, tem mesmo, porque senão, né, já tem os pesos normais da vida. Vamos ouvir mais uma pergunta que veio lá da rua para a nossa mesa. Eu gostaria de saber dos médicos quais são os tratamentos mais atualizados para a gente ter uma qualidade de vida melhor quando há essa modificação. Já sabemos que ela é orgânica, metabólica, mas eu creio que existam outras alternativas para a gente melhorar esse período tão difícil. Bom, doutoras, além de comer bem, quer dizer, como a doutora Ceci já disse, as vitaminas da doutora Lucila, o que mais que pode fazer? Olha só, se eu for ao médico, se for lá no seu consultório. Está respondido aqui nessa mesa, né? Primeiro, a pessoa tem que se poupar, ficar de bem com a vida, procurar coisas boas, não visitar a tia chata, tia e outras pessoas da família também, né? Então, procurar fazer coisas boas, diminuir alimentos com muito sal, coisas com cafeína, talvez, chocolate, e café, chá, né? Às vezes isso aí também pode trazer... Isso dá muita dor na mama, não é? Mama, tomar vitaminas, né? Vitaminas... E os remédios e as pílulas? Elas têm alguma coisa a ver com isso? A gente toma anticoncepcional, faz reposição hormonal? Pode ajudar. Pode ajudar também. Pode ajudar até bastante, porque com a pílula, quem tem o ciclo menstrual um pouco irregular, fica um reloginho. E, de modo geral, as pílulas, as mais comuns, elas são iguais todos os dias. Então, elas fazem com que a gente fique igual todos os dias. Não tem essa flutuação hormonal que, naturalmente, a gente tem. Então, na realidade, esse é um dos efeitos benéficos da pílula. Todo mundo fala mal da coitadinha da pílula, costas largas, para ter culpada de tudo. Mas, pelo contrário, existe um monte de efeitos benéficos. Este, por exemplo, de a gente ficar mais neutra todo o tempo e ficar bem. Então, também, para quem tem uma bela tensão menstrual, quando às vezes a pílula também funciona. Melhor. É juntar o útil ao agradável, né? Então, a pílula vai fazer o efeito dela de contracepção e também vai aliviar alguns sintomas. É como eu falo também, a pílula não é só como anticoncepcional, porque às vezes a menina vai no consultório e a mãe, minha filha está transando. Não, a pílula serve para outras coisas, até para equilibrar algumas alterações hormonais mesmo, não é endocrinopatia, às vezes. A gente usa a pílula para isso. E para cólica funciona muito bem. Para cólica é bom? Para cólica menstrual é muito bom. A maioria das meninas que tem cólica menstrual, quando começam a tomar a pílula, falam, ai, que maravilha, vou querer continuar. O que acontece é que
exatamente falando na linha do não menstruar, está entrando um pouco na moda elas não quererem menstruar mesmo. Então, tem muitas que estão querendo emendar a caixa da pílula e ficar uns 2 ou 3 meses direto. Na verdade, isso não faz mal. Só que isso quando é necessário não faz mal. Só que eu não sei a opinião de vocês, mas na minha experiência, mais do que 2, 3 meses, menstrua, queira ou não queira, tomando pílula ou não. Não funciona, quer dizer, não funciona, vai acabar descendo. Vai acabar menstruando. Não é que não funcione como como anticoncepcional funciona. Como anticoncepcional funciona. Mas assim, de qualquer forma, a pílula também ajuda a regularizar o ciclo. Aquele pinga-pinga que algumas mulheres apresentam, com a pílula fica glória, porque desaparece. Esse pinga-pinga, às vezes, é a própria ovulação. Mas algumas mulheres até se assustam. No meio do ciclo, de repente, tem um sanguinho lá fora de hora. É a própria ovulação. Mas, de qualquer forma, a menstruação passa a vir como um relógio com a pílula. E essas irregularidades, principalmente para mulheres que são muito instáveis, que um dia é um ciclo curto, um dia o ciclo é longo, fica ótimo. Que bom, né? Pra você ver que a pílula não é aquela vilã de antigamente, né? Porque a gente já falou muito isso aqui, sobre as dosagens, que antigamente eram muito maiores e que tinham mais efeitos colaterais. A gente já falou bastante, fizemos até um programa sobre os benefícios da pílula. Agora, remédio para tensão pré-menstrual, isso não existe, né? Pois é. Pois é, isso é um pouco interessante, isso é um pouco controverso, né? Tem colegas que advogam que você, nos casos mais graves, daquelas mulheres que ficam muito deprimidas no período pré-menstrual, tem colegas que gostam de dar antidepressivo, mas que eu acho que você tem sempre que pesar os custos, os benefícios disso, mas em casos mais graves até eu acho que pode ser justificável. Eu tenho, por exemplo, uma paciente que tive realmente que fazer isso, porque a cada mês, durante 5 dias, ela absolutamente não podia trabalhar. Ela ficava absolutamente sem condições de trabalhar. E aí nós tivemos realmente que acabar adotando esse tratamento, né? Existem também outros complementos que eu acho que as colegas podem até falar melhor que eu, o ácido gama-linolênico, o ácido gama-linoleico, né? Que também está se usando para Quer dizer, começaram a pesquisar mais, né? A medicina como um todo começou a entender mais esse problema, né? A gente sabe que tem, então, esse substrato orgânico, né, na fase do hormôniozinho chato aí, da progesterona, que a mulher fica mais suscetível, mas muitas vezes o que a gente vê é que aquela paciente que sofre muito de depressão no pré-menstrual, no fundo ela tem uma depressão de base. Então, talvez essa paciente ela tenha que tomar mesmo antidepressivo, não só no pré-menstrual, mas quando você começa a conhecer e a ver o que está por trás, você vai ver a história de vida. Existe uma depressão ali mesmo, né? Então aquilo se exacerba no pré-menstrual, mas não é só no pré-menstrual. Para você ver, né, minha amiga, como eu sempre digo, cada caso é um só, o seu médico tem que cuidar só de você, o remédio da sua amiga não serve para você, etc, etc, etc. Isso, cada vez a gente constata mais conversando com os nossos doutores e doutoras aqui no Saúde Feminina. A gente vai para aquele intervalinho, mas volta já já. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo. Se for sábado, você tá voltando da feijoada, né? Se for domingo, tá naquele churrasquinho curtindo, né? E por noite tem pizza, alguma coisa do gênero, não? Tá na sogra? Hein? Tá? Eu não, tô aqui matutando já os pratos desta semana do Mestre Cuca, tá? Então eu te aguardo, de segunda a sexta, às 19h30 ou 7h30 da noite, o Mestre Cuca e você, porque você sabe, né? Você é o ingrediente que faz a diferença. Até a semana e acaba de curtir esse final de semana bem gostoso. Tchau! Mestre Cuca, oferecimento GE, porque geladeira se escreve com 2 letras. Perdigão, a marca mais gostosa. Melhor devia chegar, melhor está é viver. Melhor que a luz é o sol, e a luz do dia é farol. E sua viver a estação, e cá na terra se diz
um coração a 2000. Melhor do que ser feliz é ser feliz. Vive essa vida. Embratur, Governo Federal. Toda semana, de segunda a sexta-feira, às 14 horas e sábado às 15h45, eu, Marcelo Schumann, você e Beleza Hoje teremos um encontro marcado para falarmos de saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida, como sempre com prestação de serviços virtual e real aqui na Rede Mulher de televisão. Se você for mulher de verdade, você não pode perder. Até lá! Informação e prestação de serviço com muita alegria e animação. Tô te esperando, hein? Nesta festa, você é presença obrigatória. Epa, mas vamos sambar, vamos dançar? Um grande desfile de atrações com a apresentação de Liliane Ventura. Porque a minha alegria é saber que você está aí do outro lado, né? Viver, de segunda a sexta, ao 12h30. Seu programa Saúde Feminina já chegando aos seus momentos finais. Se você me perdeu hoje, não deixe de assistir a reprise, se hoje é domingo, no próximo sábado às 8 da noite. No nosso horário, domingo, 19 horas, reprisando no próximo sábado às 20 horas. Quero a conclusão final das nossas convidadas. Já estava todo mundo oriçado aqui nessa mesa que queria falar mais, mas o nosso tempo já acabou. Eu vou começar pela doutora Maria das Graças, por favor. Então, eu gostaria de dizer uma coisa assim muito breve, que eu acho que, do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, resume a questão. A tensão pré-menstrual, o período pré-menstrual, melhor dizendo, eu acho que ele amplifica as dificuldades pelas quais a mulher vem passando do ponto de vista emocional e comportamental. Portanto, autoconhecimento, procurar equilibrar-se ao máximo nas suas relações, na sua vida profissional, investir nisso a longo prazo, a médio prazo e longo prazo, né? E não apenas administrar a crise no período pré-menstrual. Tentar se entender como um todo, né? Por gentileza, doutora Tânia. Eu gostaria de dizer que as mulheres têm que assumir essa condição, mas com beleza, sentindo isso de uma maneira... com o poder e a beleza da menstruação, entendeu? Não como uma coisa, uma maldição, como é falado, né? Ela assumindo isso e ela se sentindo, refletindo a respeito dessa integração que ela tem com o universo, ela vai se sentir melhor, vai exercer essa função dela feminina com mais amor e com mais alegria. Muito obrigada, doutora. Doutora Ceci. Ela disse em conclusão, final nada, nós vamos continuar esse assunto por muito tempo. Eu acho que o importante, o que a Tânia disse, é que a mulher tem que se sentir feminina e que o fato de ser mulher implica algumas coisas, por exemplo, menstruar. E os homens falam mal da gente porque eles têm a inveja. Doutora Lucila. E tentar sempre se conhecer, porque é tão rico, quanto mais a gente analisa as variações, as mudanças no nosso corpo, a gente vê que isso é uma coisa tão linda, tão mágica, quer dizer, a gente percebe quando a gente está ovulando, a gente percebe quando passou para outra fase, quer dizer, que a gente está produzindo, criando alguma coisa cada mês. Então, acho que a gente tem mais que se orgulhar da nossa menstruação, tá bom, pessoal? Oh, que maravilha! Muito obrigada, doutora. Só eu tenho mais um minutinho, então vou dar aquele recadinho final para você, mas hoje eu quero falar do meu livro, né? Tá aqui o meu livro, tô lançando. E os telefones que eu ainda não sei de cor, 815-1177, já decorei. Você pode reservar o seu livro. Vou lançar em agosto e depois te dou um telefone. Mas esse aqui não é de graça, viu? Ele custa, ele tem um precinho. Você paga por boleto bancário. Os nossos livros grátis
são distribuídos pelo nosso patrocinador, o Laboratório Farmacêutico Organon, pelo telefone 5681-8114. Quero agradecer muitíssimo a presença das nossas doutoras maravilhosas que enfeitaram nossa mesa e nosso programa. Desejo uma boa semana para você com saúde e alegria. Nós voltamos na semana que vem. Tchau. Oferecimento Organon, o desafio em ser completo.